Graças e paz a todos, amém? Amém. Podemos assentar por um instante, mas para que possamos adiantar, eu sou a Bíblia no livro de Atos, capítulo 1, a partir do versículo 8. Aleluia, quero dizer que estou muito feliz e alegre com Deus e com os irmãos nessa noite, porque a presença de Deus é notória. Louva a Deus pela vida da pastora, a qual me fez o convite, teve a confiança. Trago a bênção, a paz da minha esposa que não pôde vir, a diaconisa Luana, a bênção do meu pastor. E quer dizer que Deus ele é fiel a todo momento. Eu tenho sempre um versículo básico, eu guardo comigo no livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 33, que ele diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e na frente da honra vai a humildade. Aleluia. Meu nome é Everson, pela graça sou pastor. Vou amar com a cara de novinho, vou fazer 30 anos em fevereiro. Aleluia. Mas é isso aí, eu sou do sul da Bahia, de 8 anos que eu estou aqui em Conquista, um lugar chamado Palmeiras. Deus ele começando a mover. A gente pensa, não vai, porque está tudo dando errado, mas está tudo dando certo. Deus está trabalhando. As portas se fecham, você é obrigado a sair de lá. Deus está trabalhando. Você tem que ir para uma cidade que você nunca vê, porque o teu propósito é lá. Eu sempre falo que antes de chegar no propósito, tem que passar no processo para contar Deus. Aleluia. Quer dizer que Deus ele é fiel. Estamos indo nessa caminhada. Eu corri de ser pastor, porque eu sei da responsabilidade. Mas das contas, mas você corre, Deus pega. Deus é a pessoa para confirmar, que nem Paulo fala, 1 Coríntios 15:10, pela graça eu sou o que sou. Minha palavra, a pregação é bem simples, e a gente tem que ter temor, porque a palavra não é minha, pegando com o povo, não conheço vocês a ponto de vista. Eu sei que aqui são pessoas que têm entendimento e conhecedora da palavra também. Perguntei a pastora quando tem, mas ela falou, não. Fica à vontade, está com a palavra no meu coração, vindo cartaz que é avivamento. E graças a Deus eu sei que aqui o pessoal leva avivamento pé da letra. Por quê? Porque muitas pessoas pensam que avivamento é só pular, rodar, aquela coisa. E avivamento não é só apenas isso. Avivamento é isso que nós sentimos aqui. Se você for pesquisar os maiores avivamentos, começou com oração, começou com união, começou com palavra. Isso é avivamento, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Aleluia. Você que achou o livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, que achou, diga amém. Amém. Do 8 a seguir, diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, como em, aleluia, em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem recebeu, ocultando os seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco. O versículo ao qual eu quero trazer para nós nessa noite é o 11, o quais lhe disseram: varões galileus, porque estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir, assim como para o céu o viste. E, aleluia, eu me recordo que no começo do culto, logo na oração, a pastora ela orava para Deus dar despertamento à igreja de um modo geral, para mim, para você e para todos, porque a gente vê os acontecimentos aí, queridos. Você que assiste jornais, que vê TV no seu redor e até redor, a gente vê as palavras de Deus se cumprindo dia após dia. E quanto mais dia vai se passando, mais próximo está da vinda de Jesus Cristo. Aqui o versículo vai falar com aqueles homens que estavam lá no livro de Atos, lá em Samaria, em Jerusalém, a qual eles olhavam para o céu e viu Jesus, eles subindo para as nuvens, 2 varões. Esses 2 varões, pode dizer que é 2 anjos, porque lá em Sodoma e Gomorra, quando foram no livrar, para Ló sair do meio de lá, foram 2 anjos, 2 varões também. E ele vai falando: varões Galileu, porque vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que vocês estão vendo subir, ele vai descer. Aleluia. Eu quero dividir isso em 3 partes. O Jesus que era prometido, que estava para vir, o Jesus que veio e o Jesus que vai voltar. Porque no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, vai dizer: eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o que era, o que é e o que há de vir. Ou seja, o alfa e o ômega, a primeira, a última letra do alfabeto grego. Ele está dizendo de A a Z, eu sou tudo. Quando ele está falando aqui, queridos, que ele é
Ele está falando, eu estou no presente. Que ele era, eu estava no passado, que há de vir ser, eu estou no futuro. Hebreus capítulo 3, versículo vai falar, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, passado, é o mesmo hoje, presente, e é o mesmo eternamente, futuro. Por isso vamos pegar um pouco do passado, um pouco do presente e um pouco do que está por vir. Nós bem sabemos que foi dito aqui que em Gênesis Deus fala, façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, aleluia, no sentido de caráter, de raciocínio, de pensar, porque é isso que nos diferencia de todos os outros seres. E nós sabemos que Deus ele deu uma regra clara, vai poder comer de toda a árvore que está no jardim, menos do conhecimento do bem e do mal. Nós bem conhecemos a história. Eu digo, querido, que tem erros que nós cometemos, ou pecado que às vezes afeta só nós, ou um grupo de pessoas, mas o pecado que Adão cometeu junto com Eva afetou toda a humanidade, e até hoje nós padecemos por conta disso. E vamos ver quem desobedece vai comer do fruto que não era permitido. E tem coisas que nós abrimos nossa boca, Deus, porque o Senhor está permitindo, porque eu estou passando por isso, e às vezes é fruto de desobediência minha e tua. É tanto que ele fala, que está diante de vós a bênção e a maldição. A bênção se me obedecer, porém a maldição se não ouvirdes a minha voz e não obedecer o que eu vos tenho falado. Eu quero falar que desde o Velho Testamento vem falando sobre Jesus Cristo. Por quê? Porque quando ele vai, Jesus ressuscita no caminho de Emaús, que ele toca dois homens falando e fala, o que é que vocês estão conversando aí? Ele vai falar, você é peregrino em Jerusalém, o que está acontecendo, a maior notícia que você não sabe, mataram o nosso mestre grande em obra, e é o terceiro dia, e ainda nada aconteceu. E a palavra que ele vai pegar desde Moisés, desde o comecinho, onde falava sobre ele mesmo, Jesus Cristo. Porque nem tudo está explícito, mas está nas entrelinhas. Isso nós conhecemos como tipologia de Cristo, é coisa do Velho Testamento, que simboliza Cristo no Novo Testamento. Quando o homem ele se vê que ele pecou, que ele está sem as vestes, que ele está nu, ele se esconde e vai pegar o que? Folha para se cobrir. Quando Deus fala, Adão, onde é que tu está? Entenda que Deus ele sabe todas as coisas, porque ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele está em todo lugar, ele sabe de tudo e tem todo o poder. Mas o que eu aprendo com isso é que toda vez que nós pecamos, o que Deus espera é que nós venhamos até Ele. Adão, cadê você? Eu sei que tu pegou, que tu está escondido, mas eu quero que você venha até mim, que você confesse o seu pecado. E o que acontece ali tem a primeira morte. Por quê? Um animal tem que ser morto para se cobrir o homem e a mulher. Se cobriu com pele de um animal, então o animal teve que ser morto por causa do homem, por causa do ser humano, ou seja, uma tipologia do que viria a acontecer século mais tarde. Alguém teria que morrer para cobrir o homem espiritualmente dos seus pecados com o seu sangue. Aleluia! No livro de Gênesis capítulo 3, versículo 15, uma promessa que faz, não foi qualquer pessoa, é o próprio Deus. Da semente da mulher vai vir aquele que esmagará a cabeça da serpente. Satanás. Eu quero dizer que dentro dessa promessa, queridos, porque quando Deus falou essa promessa, estava todos ali, estava Adão, estava Eva, e até então a serpente ele estava lá, ou seja, Satanás na serpente, ele ouviu. E às vezes quando Deus ele falou que da semente da mulher ia vir aquele que acabaria com ele, esmagaria com ele, desde esse momento ele vem lutando para tentar impedir o agir de Deus. Por quê? Você vai ver Faraó, pega todas as criancinhas e joga no rio. Você vai ver Herodes, pega todas as criancinhas tentando acabar com Jesus Cristo. Mas como foi dito aqui em Isaías 43, 13, que agindo Deus quem vai impedir. Jó 42, Deus vai dizer que os planos de Deus não podem ser frustrados ou impedidos. Se Deus falou no livro de Número 23, 19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Às vezes eu posso fazer uma promessa, eu posso não cumprir. Talvez muitas pessoas falou algo para você, ou você falou para alguém e não teve a capacidade e não cumpriu. Mas se Deus falou, e é no tempo dele, não no nosso, ela vai sim. Aleluia. E aí vamos ver Deus ele levantando profetas, levantando juízes, levantando sacerdotes, levantando juízes e usando, que eu quero dizer, o privilégio que eu e você temos nesse tempo da graça. Por quê? Porque nós dissemos, nós somos tempo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro daquele que dá lugar, aquele que busca. Mas no Velho Testamento vamos ver homens que não tinham esse privilégio, porque
o Espírito, ele descia, usava e subia para o céu. E vemos o pessoal fazendo prodígios e coisas extraordinárias. Aleluia. Tudo estava contribuindo para que chegasse o tempo, a plenitude dos tempos, que tivesse tudo de acordo para que Jesus viesse a essa terra. Vamos ver profeta como Isaías, conhecido como profeta messiânico, porque foi um dos que mais profetizou sobre Jesus Cristo. E ele vai falar no livro de Isaías 9:6, Jesus não é criança, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado estará sobre os seus ombros, se chamará Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aleluia! Queridos, as pessoas estavam lá, mas aguardavam a promessa. É por isso que fala em Hebreus que muitos morreram sem alcançar a promessa, mas vindo de longe se alegrou, ou seja, eles não viveram o suficiente para ver Jesus vir a essa terra, mas recebendo a promessa, eles se alegraram de si mesmo. Aleluia! Isaías tem uma visão de Jesus Cristo, um menino, do seu nascimento. Mas vamos ver que capítulos mais na frente, que em Isaías 53, ele vai ter uma visão já diferente de um Jesus Cristo já adulto, já homem, já não é aquela visão bonita, porque ele vai falar que ele não tinha aparência, não tinha beleza e nem formosura para que nós o desejássemos. Era um Jesus desfigurado, mas por quê? Ele vai falar o porquê ele teve aquela visão de um Jesus desfigurado, ferido. Ele vai falar porque verdadeiramente ele foi ferido pelos nossos pecados. Ele foi transpassado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia. E vamos ver, querido, cada acontecimento, tudo contribuindo para que chegasse o tempo de Jesus Cristo. Eu não sei se você notou, mas a maioria das Bíblias, entre o Velho e o Novo Testamento, geralmente tem uma página em branco. Aquela página branca ela tem um significado. Por quê? Porque a gente vamos ver Deus ele sempre usando pessoas e falando. Mas aquela página é conhecida como período interbíblico, que Deus ficou cerca de 400 anos sem falar e sem usar ninguém. É como eu vi um profeta, um pregador falando, não sei o que dói mais, se é a correção que Deus dá ou se é o silêncio que ele faz. 400 anos. É por isso que a Bíblia Católica ela tem 7 livros a mais do que a nossa Bíblia, conhecida como a protestante, porque foi fatos que aconteceu nesse período, fato histórico, nesse período interbíblico entre o Velho e o Novo Testamento, quando Deus estava em silêncio. Aleluia, esse era o Jesus que estava por vir, Jesus prometido. Verdade, meu Deus. Vamos ver agora que quando estava para chegar o Jesus que havia de vir, Deus ele levanta uma pessoa, conhecido como João Batista, a voz do que clama no deserto. Ele tinha uma incumbência grande, que era anunciar aquele que havia de vir, de preparar o caminho, de preparar o terreno. Essa é uma tarefa nossa, de continuar anunciando aquele que há de vir, de continuar pregando a palavra, de continuar louvando e fazendo a vontade dele. Queridos, para que você entenda, João Batista ele levou cerca de 20 anos sendo preparado no deserto, mas o ministério dele durou apenas cerca de 6 meses. 20 anos para o ministério de 6 meses, mas foi um dos maiores ministérios que teve dentro da Bíblia. E aí você vai ver no dia de hoje, Deus usa a pessoa durante muito tempo, mas Ele usa uma em um curto tempo, mas todas com o seu propósito e o seu objetivo. E ele anunciava, ei, depois de mim vai vir um maior do que eu, a qual eu sou digno de levar, desatar as sandálias dos seus pés. Entenda que João Batista era tido como o maior profeta para aquele povo. As pessoas vinham de toda a região para o Rio Jordão para ser batizado por ele. Agora imagina a cabeça daquelas pessoas, que homem é esse? Ele vai vir como, será que é no cavalo branco? Será que ele vai vir trajado de vestes reais, de uma coroa de ouro na sua cabeça? Porque muitos esperavam um Jesus político, que livrava eles do imposto do Império Romano. E aí no meio daquela multidão João fala, aí vem aquele que eu tenho dito, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado. Aleluia. Sabe por que eu falo que às vezes nós se frustramos como aquelas pessoas se frustrou? Porque elas tinham imagem de um Jesus na cabeça dela que não era como elas imaginavam. E aí vem Jesus, um homem simples, criado por um carpinteiro. Você fala, mas esse aí é o Jesus. Eu falo que a aparência nem sempre revela a essência.
Aleluia. As pessoas desprezou Jesus pelo fato dele ser aparentemente simples, de não ser como ele era, mas não sabia que dentro daquele homem que ele era a autoridade, que ele era o poder, que ele era o caminho e a ponte que ligava e liga o homem mais uma vez até Deus. É por isso que em João 14 ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Aleluia. O Cristo chegar, João Batista anunciar, começa o ministério de Jesus Cristo. Ele começa a formar os primeiros discípulos. Aleluia. E aí fala que está Pedro e seu irmão André lavando azeites. Chega mais na frente, está Tiago e seu irmão João consertando as redes. Para que nós possamos entender um pouco, queridos. O discípulo vivia da pesca. Ele trabalhava com seus familiares, seus pais, seus irmãos. Deus fala: vem e me segue. Eles largam tudo e vai seguir Jesus Cristo. Eu não estou dizendo que nós devemos largar toda a nossa casa, mas eu quero dizer que nós devemos priorizar mais Jesus Cristo e a sua presença. Porque a melhor e a maior escolha que nós fizemos em nossa vida foi aceitar Jesus. Eu fui criado no Evangelho pela minha mãe, eu não me arrependo de estar nesse caminho, eu não me vejo fora dele. Eu já oro: Pai, se o Senhor ver que um dia eu vou sair, que eu vou virar as costas, me tira logo daqui. É tanto que quando Cristo ele ressuscita, que ele vai na beira da praia e fala: ei, filhinhos, pegaram alguma coisa? Por quê? Porque Jesus falou: olha, eu vou fazer vocês pescadores de almas. Só que Pedro fala: eu vou pescar, ele volta para pegar peixe, fugindo do propósito que Deus tinha para ele. E aí quando Jesus fala: pegou alguma coisa, ele fala: não, fala, joga no outro lado. E aí fala que pegaram tantos peixes, cerca de 150 de azeite, não se rasgaram. Entenda que no começo do chamado eles estavam consertando a rede. Então quando eles pescavam, eles consertavam para poder pescar outras vezes. Mas quando Jesus chama, é como se ele deixasse as redes de encanto. Tem momento que devemos ir ao alto mar e lançar as redes, mas tem momento que devemos largar as redes para seguir Jesus. Ficou muito tempo sem aquelas redes ter tido um conserto, sem estar remedado. Mas eu sei que fala, que quando eles pegaram tanto peixe, as redes não se rasgou. Por quê? Porque foi Deus que mandou ele jogar. Olha. E às vezes estamos assim: ah, pai, está quebrado, está ferido, aleluia, mas está fazendo, está operando, está com a mão arada, porque é Deus que está usando, é Deus que está mandando, é Deus que está capacitando, é Deus que está dando graça. Aleluia, queridos. Entenda que Jesus ele começa o ministério dele. Ele começa agora a fazer o discípulo, ele começa agora a ensinar, ele começa a contar parábolas, ele começa a curar, ele começa a expulsar espírito maligno. Mas eu sempre falo: à medida que o ministério de alguém, que Deus vai levantando, consequentemente vai levantando a fúria ou ódio de pessoas que não querem ver o teu crescimento, que não querem ver o teu amadurecimento. E aí as pessoas falam: ah, esse daí expulsa demônio por demônio. Se eu falar: isso aí é o filho de José, o carpinteiro. Ah, isso aí é um comelão, um beberrão. Mas a palavra fala que quando ele vai no Jordão, uma voz do céu brada: isso aí é o meu filho amado, a qual eu me alegro. Às vezes te incomodamos demais com o que as pessoas falam de nós, mas às vezes não paramos para pensar o que Deus ele pensa de nós. Às vezes te incomodamos tanto com que as pessoas vão nos taxar, nos apontar, mas às vezes não se importamos tanto como Deus ele olha lá de cima e qual é a visão que ele tem de mim e de você, de como está as nossas vestes. Jesus ele foi caluniado, ele foi apontado, mas ele sabia do caráter dele. Aleluia. Vimos pessoas como Daniel, Ananias, aleluia, Zacarias. Vimos pessoas como Jeremias, Ezequiel, que longe da sua terra foram para a Babilônia, mas permaneceu íntegro na presença do Senhor. Por quê? Porque às vezes o pecado não tem a ver com o lugar, às vezes o pecado tem a ver com o caráter. Aleluia. Um Jesus desprezado, queridos. Um Jesus perseguido, sofredor. Aí vamos ver que Jesus a todo momento ele falava para o seu discípulo: olha, por amor de mim, vocês vão ser odiados. Por amor de mim, vocês vão ser perseguidos. Se perseguir a mim, imagine a vós.
Falou, olha, o Filho do Homem, ele vai ser entregue às autoridades. Ele vai ser crucificado, ele vai ser morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitará. Aleluia. Sabe o que eu estava falando? Olha, vem cá, eu vou falar a realidade para vocês. A verdade é que o Evangelho não é só um mar de rosas. Seguir a Cristo não é só felicidades. Eu estou falando a verdade, vocês querem, eles falam, quero, aleluia. Mas no livro de Mateus 28, no último versículo, ele vai falar, olha, mas eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Aleluia. Por que eu digo isso, querido? Porque às vezes, quando nós passamos por alguma situação, a primeira coisa que pensamos às vezes é, será que Deus me abandonou? Será que Deus me esqueceu? E a gente vê Jesus no barco, dormindo na tempestade, lá o discípulo gritando, mestre, agora que estamos perecendo. Ele estava em silêncio, mas estava no barco. Para ensinar que silêncio não é sinal de sua ausência. Aleluia. Jesus, ele alertou o discípulo. E vamos ver que Jesus, quando chega ao tempo, ele sobe no Getsemane. E ele fala, fica aqui a parte que eu vou mais além e orar. Aleluia, porque tem oração que a gente faz coletiva aqui na igreja. A gente faz em voz alta, mas às vezes tem oração que tem que ser no particular, tem que ser no secreto, que ele Mateus 6,6, mas tu quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, ora o teu pai em secreto. Aleluia, porque ele foi orar em secreto, e Lucas fala que ele estava tão angustiado, que o suor dele se transforma em gota de sangue e descia até o chão. E vamos ver, querido, que o Jesus ele não queria passar mais por obediência. Seu pai ele fala, pai, se possível, passe de mim esse cálice. Mas aqui eu aprendo uma das maiores lições, o que ele fala, todavia, seja feita a tua vontade, não as minhas. Pai, está doendo, mas é a tua vontade. Senhor, eu não quero, mas prevaleça a tua vontade. Senhor, eu não quero isso, mas é a tua vontade que tem que prevalecer. Aleluia, querido. E às vezes nós estamos querendo fazer que nem Moisés, queremos subir um monte de Sinai. Por quê? Porque lá a nuvem descia, porque lá Deus se manifestava, porque lá Deus falava. Mas às vezes Deus está falando, eu quero você no Monte Moriá, onde você coloca o seu Isaac no altar, onde você coloca aquilo que está acima de mim no altar e ofereça em sacrifício. Às vezes Deus está falando, eu quero você no Getsemane, onde você fica comigo e se preciso soa gota de sangue. Aleluia. Foi dito aqui, queridos, que é uma geração de crentes Nutella. Eu não generalizo, porque tem cristão raízes. Mas a gente vai ver de um tempo para lá, eu falei, eu sou novo, mas eu fui criado naquele ciclo de oração daquelas mulheres baixinhas de coque, daquela saia comprida. Que antes de fazer o convite para na igreja, o pessoal dizia o quê? Tem revelação? Tem, não vou não. E hoje é o contrário, tem revelação? Tem, eu vou. É dessa forma. Eu já cansei de fazer convite para meus colegas. Tem revelação lá? Tem, eu não vou não. Mas hoje está ao contrário. Porque infelizmente muito tem pregado para massagear o ego, aquilo que as pessoas querem ouvir. Isso cria às vezes cristãos fracos na fé. Por quê? Porque quando realmente prega a palavra, a sã doutrina, muitos abandonam a Cristo em João 6. E aí Jesus fala assim, e vocês não vão com eles? Aleluia. Nós não somos do que voltamos, somos dos que ficam, queridos. E vamos dizer que Jesus ele é preso, é levado para ser interrogado. A palavra fala que ele coloca um pano, uma faixa no olho dele ali, muitos cospem na face dele. Alguns batiam nele, diga, profetiza quem foi que te bateu. Vamos ver uma humilhação que na morte de cruz era uma das piores mortes que tinha, porque todo aquele que era morto, com morte e crucificação, era tido como maldito, como o pior dos criminosos, dos miseráveis. Imagine aí a humilhação. Jesus no seu alto, sublime trono à direita do Pai, aleluia, tem que descer a essa terra pecaminosa, passar por tudo isso por causa de mim e de você. Por isso quando ele está na cruz, ele fala, Deus meu, por que me desamparaste? Mas eu quero que você entenda que quando Abraão vai apresentar Isaac, houve uma voz do céu que falou, Isaac, não faça mal, menino, porque eu sei que tu me amas. Agora eu sei que tu me amas. Porque tinha um cordeiro para ser sacrificado no lugar de Isaac. Aleluia. Mas naquele ato da cruz, ninguém podia substituir Jesus.
Ninguém podia estar no lugar dele. Porque afinal ele era o único homem que não tinha pecado. E quando nós falamos assim, que Deus falou com Abraão: Abraão, agora eu sei que tu me ama, porque tu não me negaste teu único filho. Ela fala que Deus amou muito de tal maneira que Deus o Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas quem de nós já falou assim: Deus, agora eu sei que tu me amas. Que assim como tu falou com Abraão, tu não negaste o teu único filho. Nunca. Vamos ver, querido, que Jesus ele realmente passou por tudo aquilo a qual ele tinha falado e avisado aos seus discípulos. Ele é morto, colocado no sepulcro. Mas ao terceiro dia, aleluia, falar que no domingo bem de manhã, vai algumas mulheres lá, para poder levar alguns aromas para passar no corpo. Quando chegar lá, a pedra está removida. E alguém fala: porque procura um vivo entre os mortos. O Cristo ao qual vocês procuram não está mais aí, ou seja, ele não está mais preso numa cruz, ele não está mais dentro de um sepulcro. Aleluia, hoje ele está à direita do Pai, queridos. A nossa esperança, ela ressuscitou ao terceiro dia. É por isso que eu falo que nos mundos atuais, muitas pessoas já vivem sem expectativa, sem esperança. Mas eu e você tem, porque a nossa, ela ressuscitou. Aleluia. Aleluia. Ele ressuscita. Fica cerca de 40 dias sobre essa terra. E aí quando a gente vai ver lá em Atos, qual nós lemos, as pessoas estavam tudo ali, esperando, olhando. Imagina assim, Jesus subindo. E fala que uma nuvem o recebeu. Agora eu quero falar que Jesus estava por vir totalmente diferente desse Jesus. É o mesmo Jesus, mas totalmente diferente da atitude desse que estava no presente. Primeiro vai falar que uma nuvem o recebeu. Você vai ver que desde o Velho Testamento, quando o povo saiu do Egito, fala que de noite era uma coluna de fogo, porque no deserto, de dia, o calor é escaldante, está quase igual aqui em Conquista. Mas à noite é um frio extremo, a temperatura cai. Por isso era colocado uma coluna de fogo à noite. Mas de dia fala que uma nuvem guardava o povo para fazer sono. Quando Moisés estava no tabernáculo orando, que Deus ia se revelar, falar com ele, fala que a nuvem descia sobre o tabernáculo. Quando Moisés subiu o monte Sinai para orar, fala que a nuvem descia e Deus ele falava com Moisés. E aí vamos ver que agora a palavra fala que uma nuvem o recebeu Jesus Cristo. É a mesma nuvem quando Ezequiel está na beira do rio Quebar, na Babilônia. Fala que Deus ele vem se manifestando, ele vê uma nuvem vindo em direção a ele. Essa nuvem é a glória de Deus. Quando ele fala também que eles que vêm com as nuvens, ou seja, eu vim como criança em uma manjedoura, mas a segunda vez eu vou vir com a glória do meu Pai. Aleluia. E aí, queridos, uma das coisas que era mais contestado: esse aí come com publicano e pecadores. Esse aí se assenta para comer com pecadores. Esse aí anda no meio de pecadores. Esse aí prega para pecadores. Esse aí cura pecadores. Porque Jesus ele veio para chamar os pecadores ao arrependimento. Ele dizia: não é os sãos que precisam de remédio, mas é os doentes. E ele era questionado porque ele veio pelos pecadores. Mas na segunda vez ele vai vir pelos arrependidos. Aleluia. Jesus ele veio na condição de advogado, para que nós possamos entender. Fala a respeito de um advogado que ele tinha uma fazenda. E ele saiu contratando pessoas para trabalhar para ele. E uma dessas, um rapaz novo, ele veio pedindo: olha, me dá um emprego, um trabalho, porque eu preciso. E o advogado cedeu o emprego para ele. Mas todo fim de semana os outros trabalhadores iam para a cidade e esse rapaz ele nunca ia. Ele pensou: esse rapaz deve alguma coisa à justiça. Ele chamou o moço e falou: moço, você deve alguma coisa à justiça? Você tem alguma coisa a pedir? Eu sou advogado, eu posso te ajudar. Ele falou: não se preocupa não tenho nada a dever não. E um dos dias da saída ele foi e nunca mais voltou. Passou anos e anos. Certa vez ele foi preso e viu que realmente ele devia a justiça. E é no dia de ser levado a júri para ser sentenciado, quando ele chega lá, aquele jovem, ele se alegra porque ele viu aquele advogado lá. Ele falou: opa, glória a Deus. Ele falou: olha, você lembra de mim? Eu sou aquele jovem que trabalhou na sua fazenda. Naquele tempo você me perguntou se eu queria a sua ajuda, eu neguei. Mas hoje eu vou querer aquela ajuda.
O advogado para por um tempo. Ele fala: meu jovem, naquele tempo eu podia te ajudar, porque eu era advogado. Só que hoje eu me formei, sou juiz, então eu estou aqui na condição de te julgar. Entenda, queridos, que Jesus ele veio como advogado, mas quando ele vier, ele vai vir na condição de juiz. Aleluia! É por isso que em Amós 4,12 falava para aquele povo, mas reflete para nós: prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Efésios 5,14: desperta, tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Queridos, os sinais são evidentes, a Bíblia está se cumprindo. Você liga o jornal, liga a TV, você vê as coisas se conectando, não falta mais nada, você só falta uma coisa: Jesus voltar. Em Apocalipse fala que nos últimos tempos o rio Eufrates tinha que secar para servir de passagem para os exércitos inimigos. É o rio do Oriente Médio, na sua maior parte já está seco. E você vai ver da guerra de Gog e Magog, qual vai reunir para invadir Israel. Você vai ver os princípios das guerras. As coisas estão acontecendo e às vezes nós estamos no terceiro som. Jesus está às portas. Como foi dito que não é tempo de cochear mais em dois pensamentos. Não é tempo de falar: eu vou me preparar. Não é tempo de já estar na fiação com Deus. Aleluia. Na primeira vez ele foi humilhado, mas fala que quando ele vir agora, ele vai vir com o seu manto salpicado de sangue, e nas suas vestes, na coxa direita, vai estar escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia. Muitos estavam naquela geração que falavam: Maranata, olha, vem, Senhor Jesus. Mas outros estão naquela situação: não vem agora não, Senhor. Deixa eu curtir mais um pouco. Aleluia. Isaías capítulo 55, versículo 6: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isaías 59, é porque a maioria das vezes nós, ou muitas pessoas lêem os dois primeiros versículos e falam assim: esse é a mão do Senhor, não está encolhida para que não possa ajudar, nem seus ouvidos tapados para que não possa ouvir. Mas tem um trecho embaixo que poucas pessoas leem: porém, o vosso pecado tem feito separação entre vós e o vosso Deus. Todos nós somos pecadores, queridos. O que não podemos é viver na prática do pecado, porque o pecado ele separa. Aleluia. O Jesus está por vir, não vai tardar, porque diz que a trombeta soará. Os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos teremos um corpo transladado. Não se engane, o som da trombeta não é todo mundo que vai ouvir. Você vê na internet: olha, o som de trombeta, mentira, porque o som de trombeta vai ouvir só aqueles que vão subir. Aleluia. Ah, querido, Deus ele é fiel. Deus ele te ama tanto que a cada manhã é uma oportunidade que ele nos dá. Aleluia. Todo dia ele nos dá uma nova oportunidade de nos endireitarmos mais, de buscar ele mais, de fazer as coisas da melhor forma. Aleluia. Eu estou pregando para mim também. Olha, porque a espada ela corta para lá e corta para cá. É tempo de despertamento, queridos. É tempo de buscar mais a presença do Senhor. É tempo de descer nas madrugadas. E sabe, muitas pessoas que oravam tanto e hoje já não oram com tanta frequência. Aleluia. Deus ele te trouxe aqui, não foi em vão. Aleluia. Ele é fiel, queridos. Uma das maiores promessas que ele nos fez é a volta dele. E às vezes eu falo porque até mim também se me inclui, às vezes lembramos daquela profecia de uma chave que diz que ia lhe dar, de uma casa. Deus está te dando uma casa, um carro. Olha, Deus está abrindo uma porta. Só que às vezes nós nos esquecemos dessa profecia que ele falou. Primeiro Deus falou que Jesus ia vir, e agora os anjos falou: é esse Jesus que subiu, ele vai voltar. Lá em João 14 ele fala: não se turbe o vosso coração, creio em Deus, creio também, que na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar lugar, mas o lugar já está preparado. E quando eu for preparar, eu voltarei para buscar vós, para onde quer que eu estiver, vós estejam
Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Falta só um pouquinho, queridos. Quantas coisas já aconteceram em Mateus 24? Ao discípulo falar, mas Senhor, qual sinal haverá da tua vida? Como nós vamos saber que está próximo? Olha para que ninguém não se engane. Porque surgirão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Senhor. Enganarão a muitos. E haverá terremotos, fome, doença, nação contra nação. Estou me arrepiando todinho, queridos. E aí você vai falar, mas sempre teve isso, desde aquele tempo, sempre teve guerra, sempre teve terremoto, sempre teve doença. Mas para que você entenda, a Bíblia compara a volta de Cristo com uma mulher que está para dar luz, porque ela fica com a gestação normal, é 9 meses. Ela sente um sintoma, minha esposa quando estava grávida, ela assim, sente uma contração. Mas as dores maiores é quando o menino está para nascer. Não sei se essas coisas sempre esteve, mas é a intensidade com que estão acontecendo. Você vai pesquisar o número de terremotos de 100, 50 anos para cá e multiplicou de uma maneira tão absurda. Você vai ver sobre doença e enfermidade que não existia e de um tempo para cá vem surgindo tantas coisas que nem a medicina e a ciência conseguem explicar. Ou seja, é com a dor de parto, o menino está para vir, maior é a dor. Quanto mais intensa está as coisas, é sinal que Jesus está mais próximo do que eu. Aleluia. E Ele vem nos buscar uma geração lavada e remida no sangue do Senhor Jesus Cristo. Por que Ele vai vir? Porque Ele não nos abandonou. Porque Ele falou, eu vou vir buscar vocês. A promessa está de pé. Aleluia. E eu verei cada um de vocês na glória em nome de Jesus. Aleluia. Que Deus em Cristo continue abençoando cada um de vocês.